Salve, salve, turma! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Luiz Gustavo e na aula de hoje eu vou responder uma pergunta curiosíssima, que é sobre como surgiu as equações do segundo grau. Então vem comigo. Senhoras e senhores, este é o momento de tirarem as crianças da sala. Coloque um fone de ouvido, porque isso aqui é no mínimo obsceno. Olha, o recado tá dado. Aqui a gente vai responder uma pergunta curiosíssima sobre, tá aí o título, como surgiu as equações do segundo grau. Tu vem comigo, deixa eu te contextualizar sobre isso. Eu tava lá no meu ensino médio, ensino fundamental, na escola, e usei muito a tão famosa fórmula de Bhaskara para calcular x1, x2, aquela história toda que vocês já devem ter ouvido falar. Mas uma pergunta não me saía da cabeça, que é como e em que contexto histórico surgiu as equações de segundo grau. Então é esse o nosso objetivo da aula de hoje. Entender como e em que contexto histórico surgiu as equações do segundo grau. Esse é o nosso objetivo. Então acompanhem comigo aqui o quadro que eu vou mostrar para vocês. Imaginem aí um quadrado, tá aí desenhado na tela de vocês. E vocês já sabem que para calcular a área de um quadrado, a gente tem que fazer lado vezes lado, correto? Lado vezes lado. Por exemplo, se o lado for 4 centímetros, se o lado é 4 centímetros, 4 vezes 4, 16, centímetro vezes centímetro, e fica centímetros ao quadrado. Então, a área desse quadrado de lado 4 tem 16 centímetros ao quadrado. Essa é a área. Tranquilo? Tranquilo. Agora, eu quero que vocês imaginem que esse meu quadrado ele tem um lado que eu vou chamar de x. Se um lado é x, o outro, consequentemente, também é x. Por se tratar de um quadrado, todos os seus lados são iguais. Uma coisa que eu quero também que partam em mente de vocês é que a estrutura da equação de segundo grau, né? De segundo grau, tem essa estrutura aqui. Ax ao quadrado mais bx... bx mais c. Correto? Essa é a estrutura de uma equação de segundo grau. Calcule a área desse quadrado de lado x. Bom, se o quadrado tem lado x, x vezes x, x ao quadrado. Opa, olha o que surgiu aqui. O mesmo x é quadrado da estrutura da equação do segundo grau? Opa, mas isso já é a equação do segundo grau. É aqui, no contexto de cálculo de áreas de terreno, que surge a ideia de uma equação do segundo grau, lá com os babilônios há muito tempo atrás. É nesse contexto que surgem as equações de segundo grau. E com o passar do tempo eles vão abstraindo isso. E a coisa toma forma algébrica. E eles perdem muita conexão com a praticidade. Que antes eles estavam preocupados em quê? Calcular áreas de terrenos. Mas depois se perdeu a conexão com isso e eles faziam matemática porque eles estavam curiosos, interessados no assunto e não mais porque eles precisavam calcular área de terrenos. Perdeu em determinado ponto da história essa conexão com a prática. E os cientistas, os matemáticos faziam perguntas e o intuito era trazer a resposta. Essa é a essência de ser um matemático. Fazer uma pergunta e trazer uma resposta. Aí, vocês podem me perguntar, professor, o x ao quadrado ali de baixo, como que pode ser uma equação do segundo grau se a estrutura da equação do segundo grau de cima, comparada com a de baixo, está faltando o termo? Aí eu respondo a pergunta que vocês me fizeram, tá? Me fizeram. Olha só, imagine que esses outros termos que eu posso colocar aqui são nulos. Ó. É 0 vezes x, o meu coeficiente b é 0. E o c também é 0. Com isso, tudo zero, fica zero, sobra apenas x².
Ou seja, a área desse terreno é igual a x ao quadrado. Tá aí. A área do terreno é x ao quadrado. Entenderam mais ou menos de como que surge? Nesse contexto, dessa forma? É claro que, para eles, na época, eles não tratavam com a forma algébrica que a gente trata hoje. Eles faziam um outro jeito, uma outra forma de calcular isso. Mas é nesse raciocínio aqui que eles foram construindo a ideia da equação de segundo grau. Tá legal? Então, um exemplo aqui. Imagine um quadrado, vamos pegar outro quadrado aqui. E deixa eu pensar. É 144 centímetros quadrado a área. Ou seja, o exercício aqui está te dando a área já. E eu quero que você descubra o lado. Ou seja, eu vou chamar de x. Né? A incógnita x. Se é x aqui do outro lado. Certo? Certo. Ou seja, construa de novo pela área do quadrado. X vezes x, que é x ao quadrado, é igual à área que ele já me deu, que é 144. Se eu quero descobrir o lado, preciso descobrir x, eu vou tirar a raiz dos dois lados dessa equação. Esse 2 vai cortar com a raiz e vai ficar apenas x. E a raiz de 144 é 12. Ou seja, o lado do quadrado mede 12 para que a área do quadrado dê 144. Essa é a resposta. E é claro, daria para fazer pela equação de Bhaskara lá, né, a fórmula de Bhaskara, mas quando se pega uma equação tão simples assim, onde os outros dois coeficientes são nulos, basta tirar a raiz dos dois lados que você descobre o valor do lado. Então essa é uma forma também, né, de utilizar o raciocínio para calcular áreas de terrenos, encontrar o valor do lado do quadrado. E afim. Bom, e isso, turma. Essa era a curiosidade que eu tinha para trazer para vocês, uma pergunta que eu me fazia. Comentem aí, deixem aí o comentário de vocês, para eu saber se vocês já se questionaram em algum momento sobre isso. Né? E o que vocês acharam do vídeo. Esse vai ser uma playlist que eu vou abrir aí no canal sobre curiosidades matemáticas. E eu vou lançar uns vídeos aí. Comentem aí se vocês gostaram da ideia e a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais, turma. Obrigadão.